Aqui então vamos dar sequência, vamos fazer o seguinte. Nós fizemos aqui a nossa função, né, na aula anterior. Eu tenho que chamar o escopo dela, porque eu quero passar aqui uma informação para ela de mensagem, então scope. Aqui abaixo, então, eu chamo esse meu scope e passo para ela uma mensagem qualquer. Então, scope.message, vamos colocar aqui, por exemplo, cadastro de clientes. Ok, somente isso aqui. Tá, beleza. Vou então fechar a minha função, vou fechar aqui o meu parênteses e o ponto e vírgula. Perfeito. Tendo então aqui a nossa função já pronta. Só que em momento algum eu chamei ela, né? Vamos chamar ela aqui abaixo, vamos colocar uma div. Posso utilizar aqui dentro dessa div um elemento também, tá joia? Poderia ser um elemento para título, por exemplo, um H4 aqui, ó. E dentro desse H4 eu posso chamar. Lembra que da outra vez, no primeiro arquivo de exemplo, nós chamamos aqui com message. Eu posso chamar com message, posso chamar com app também. E posso chamar até de outra forma. Vamos fazer aqui de duas formas distintas, que é o ngBind. Nós vamos começar a utilizar bastante aqui o ngBind. Vou colocar aqui para ele app. Isso dentro do meu elemento H4. Poderia ser dentro do elemento de parágrafo, dentro de qualquer outro elemento. Vamos visualizar aqui com o Google Chrome, ele vai abrir o nosso arquivo e nós vamos ter aqui então o nosso módulo, né, já rodando aí e funcionando. Abriu o cadastro de clientes, ele não apareceu aqui. Se ele não apareceu, nós temos que verificar o porquê. CAD clientes, ok. Só que aqui está clientes. Vamos aqui colocar clientes como estava no outro, né, no módulo criado, CAD clientes, ok. Ctrl S, vamos aqui verificar, recarregando, também não exibiu. Aqui está tudo certo, só que eu dei um pequeno vacilo. Se eu estou utilizando o app em vez do message, aqui tem que ter app também. Ou então aqui eu posso chamar com bind, mas eu vou ter que chamar com message, tá? Já tem que ser o mesmo do escopo, porque aqui com o ngBind eu estou chamando diretamente o escopo. Aí ele dá um erro ali. Se eu colocar ou mudar, né, o cadastro de clientes para mensagem, ou deixar aqui app e utilizar aqui como escopo, o app ele vai funcionar normalmente, mas eu tenho que trabalhar com ambas as classes ali, obviamente, juntas. Ó. Aí ele funciona belezinha. Vamos melhorar um pouquinho vamos se dizer aqui, a estrutura, né, dessa área. Eu vou colocar dentro da minha div aqui uma classe, pode ser com um Jumbotron, aqui já utilizando então as classes e as regras prontas do Bootstrap. Então vou utilizar um Jumbotron, mas ele não vai ficar bem estilizado. Se você olhar aqui, ele vai estar pegando todo o topo, que é um padrão dessa classe de Jumbotron. Para isso, seria interessante eu criar, então, uma nova folha de estilo aqui dentro do meu projeto. Vou vir com o botão direito, novo arquivo. Vou até apagar ela aqui, ó, porque eu quero criar na pasta raiz. Então, vamos fazer aqui por parte. Para criar na pasta raiz, eu clico sobre a pasta, né, no caso aqui que é essa site angular, vou com o botão direito, novo arquivo. Agora sim, vou chamar ela de style.css. Para que isso? Porque vamos supor que eu utilizei aqui uma classe do Bootstrap, que é uma classe pronta, mas nem sempre eu vou gostar desse fundo que ele vai me aplicar, do tamanho das margens. Então, uma outra coisinha eu posso querer editar. Para isso me serve aqui a folha de estilo externa. Então, eu vou pegar a minha classe, que é a minha classe Jumbotron, que já é uma classe pronta, e vou estilizá-la da seguinte forma. Vou colocar aqui, poderia ser o seguinte para ela, né? Uma largura, vamos diminuir um pouquinho aqui para 400 pixels. Vou colocar, além dessa largura, o texto alinhado no meio. Então, Text Align Center. E vamos aplicar algumas margens para que ela fique centralizada. Então, a margem, por exemplo, da esquerda, vou deixar alto, assim como a da direita. Isso eu alinho, né? Eu centralizo aqui um conteúdo. Poderia ter colocado só margem 0 alto, aí ele ficaria centralizado também. Mas eu quero mexer também no topo, por isso que eu estou fazendo separado. Então, a margem top eu vou deixar aqui com 15 pixels aproximadamente ali. Ctrl S. Não vai funcionar se eu não ligar a minha folha de estilo aqui. Então tem que linkar ela. Para linkar ela basta arrastar ela aqui como as demais. Ó, perfeito. Folha de estilo agora linkada. Vamos aqui recarregar. Não funcionou. Por que não funcionou? Provavelmente porque eu coloquei com ponto Jumbotron. A minha classe é Jumbotron mesmo. Deixa eu verificar aqui se
Ela está dentro da... Opa, eu linkei errado. Eu linkei com esse bem-vindos aqui. Ó. Esse arquivo aqui não tem nada a ver com ele. Eu estou confundindo que é um arquivo anterior. Vou até fechar ele para não complicar mais. Você tem que linkar com o index, que é o que eu estou trabalhando. Por isso o erro. Então eu vou linkar com ele aqui acima. Ok. Vamos lá na nossa folha de estilo. Clico seguro e arrasto. Acabei arrastando ali o arquivo errado, por isso que ele não alterou. Perfeito. Ó. Colocou centralizado, 400 pixels, e o texto aqui no meio, como vocês podem ver.